Quer descobrir tudo sobre a LGPD e o que é que sua empresa precisa fazer para se adequar a essa nova lei? Vem comigo que eu vou te explicar. Diga aí, amiga, que é Felipe Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube, onde toda quarta-feira eu publico um novo vídeo para ajudar você a ter mais resultados com a internet. Inclusive, se você ainda não assina aqui o canal, aproveita, assina, ativa as notificações, porque na quarta-feira que vem, quando sair um novo vídeo, automaticamente o YouTube vai te notificar. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que está sendo bastante discutida, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que aqui no Brasil ela começou a vigorar agora no mês de setembro de 2020. Inclusive, é uma lei que está sendo muito discutida porque ela exige que as empresas façam algumas adaptações, elas mexam em alguns processos e trabalhem também algumas comunicações com o público, de modo que possa estar 100% adequada à nova lei. Então, se você tem interesse nesse tema, aproveita, já dá o joinha aqui nesse vídeo, porque quando o YouTube tiver outros vídeos parecidos com esse, ele vai saber que você tem interesse e automaticamente ele também vai te recomendar. Então, vamos lá, o que é a LGPD? Como eu falei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou em vigor agora recentemente, que ela regulamenta como as empresas aqui no Brasil elas vão utilizar os dados das pessoas. E por que ela está sendo muito discutida? Porque ela define algumas regras, algumas orientações, e que se as empresas não seguirem essas recomendações, elas podem ser punidas. E as punições vão desde uma notificação até multas de até 50 milhões de reais. Um ponto importante é que até o presente momento, o que está definido é que as punições só vão começar a vigorar em agosto de 2021. Ou seja, tem um período aí, de certo modo, um período educativo, né? Vamos entender desse modo, para que as empresas consigam se adequar, elas vão poder ser notificadas, mas as punições propriamente ditas, elas vão começar a vigorar, pelo menos por enquanto, a partir do ano que vem. E aí eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar um pouco aí da minha visão sobre a LGPD, tá? Lembrando que eu não sou advogado, não tenho muita experiência na área, né, jurídica propriamente dita, porém, trabalho com tecnologia há vários anos, trabalho com marketing há vários anos, e aí fiz um estudo dessa lei, um estudo aí das recomendações para que a gente consiga fazer a adequação nas nossas empresas, especialmente nos aspectos relacionados a marketing e internet. Então, o que é que a LGPD fala? Primeiro ponto, ela tem algumas definições, né? Tem a questão do dado, que são os dados das pessoas, tem o titular, que é o dono daquele dado, temos o controlador, que é a empresa que vai fazer uso daqueles dados e é quem define aí toda a estratégia de coleta e de utilização dos dados. E temos o operador, que é uma empresa, uma instituição, uma entidade que vai fazer a manipulação desses dados, normalmente ligados ao papel do controlador. Então, basicamente, o que é que a LGPD define? A LGPD vai definir ali regras para a coleta dos dados, para armazenamento, para o processamento, para o uso, ou seja, qualquer operação que seja feita com esses dados, ela vai sofrer essa restrição, nessa recomendação ali da LGPD. E tem um órgão aqui no Brasil, que é a Autoridade Nacional da Proteção de Dados, que ainda não está 100% definida. A ideia é que tenha um órgão que vai regulamentar isso tudo e vai fazer todo o acompanhamento, isso está ainda em definição no presente momento. Ponto-chave da LGPD é que precisa haver aí uma base legal para você ter acesso e poder manipular os dados dos teus clientes, dos teus funcionários, dos teus fornecedores, que isso inclusive é um ponto muito importante. Muita gente se preocupa exclusivamente com dados de clientes, mas não são só dados de clientes que são contemplados pela LGPD. Então, se você é um laboratório médico, por exemplo, vai ter lá dados de clientes, vai ter também dados dos médicos, você vai ter dados ali de funcionários do teu laboratório, então toda a parte de RH também vai estar envolvida na LGPD, ou seja, qualquer dado de pessoas que sejam, de algum modo, tratados pela sua empresa, eles vão estar sujeitos às regras da LGPD. E para você poder manipular esses dados, tem que ter algo que embase esse acesso aos dados. Tem que ter ali alguma base legal, que pode ser alguma coisa desde o consentimento explícito do usuário. Então, o usuário foi lá numa página no seu site, se cadastrou e ali ele marcou um X, informando explicitamente que queria se cadastrar e que ele está de acordo com sua empresa ter acesso aos dados dele, até várias outras formas, como, por exemplo, algumas questões de legislação. Se a empresa ela precisar de um dado para cumprir a legislação, ela pode ter acesso a esse dado naturalmente. Algumas questões de saúde também estão inclusas aí. E tem um ponto que é um ponto ali mais flexível, que é a questão do legítimo interesse. O que é isso? Se a sua empresa ela entende que faz parte do interesse de um cliente, do interesse de um prospect, de um cliente potencial, por exemplo, ter acesso aos dados, permitir que essa empresa tenha acesso aos dados,
ela pode ter esses dados para tratá-los da forma como achar necessária. Então, isso aí na prática, o que é que acaba acontecendo? Por exemplo, alguém foi no seu site, se cadastrou para baixar um e-book, por exemplo, baixar um material. Se você entende que enviar para aquela pessoa conteúdos com dicas ligados ao material daquele e-book é uma coisa de interesse daquele prospect, isso aí acaba sendo liberado esse tipo de tratamento de dados. Você pode ter aquela base de dados para mandar aqueles materiais. Uma coisa super importante é você ter a política de privacidade extremamente clara. Inclusive é importante você ter lá no teu site uma página explicando toda a tua política de privacidade, o que é feito com os dados do cliente, como é que esses dados são tratados, que tipo de tratamento de manipulação dos dados são feitos, questão de armazenamento, para que o cliente, para que o prospect, para o teu visitante do site, ele está ciente do que está acontecendo. E por falar em site, é importante também você ter aquela mensagenzinha lá no rodapé do site, falando dos termos da política de privacidade, falando o modo como os dados são utilizados, e o visitante ele dá um ok dizendo que ele consente com aquele tratamento dos dados que você está fazendo no site, inclusive um linkzinho para a política de privacidade mais completa. Então, de modo geral, a empresa tem algumas obrigações com relação aos dados. Ela tem que deixar claro essa política de privacidade dela, quem são os operadores que estão envolvidos no tratamento de dados, quais são os processos de coleta de dados e de uso desses dados, para que esses dados são usados. Caso um titular de um dado ele queira alguma informação, ele pode requerer à empresa e a empresa tem um prazo de 15 dias para retornar para ele. A pessoa também que deu um consentimento, ela pode cancelar esse consentimento, ou seja, eu não quero mais que meu dado seja tratado por essa empresa. Ela pode se descadastrar da base de dados, por exemplo, que é uma coisa que, inclusive, no próprio e-mail marketing, no marketing por e-mail, a gente costuma ter a forma correta de fazer, é ter uma opção no rodapé do e-mail para que as pessoas consigam sempre se descadastrar e não mais receberem aquelas mensagens de comunicação. Também é obrigação da empresa elaborar um relatório com relação à segurança dos dados, se for requerido pela ANPD, pela entidade lá nacional de proteção dos dados, e também, caso haja algum incidente, notificar os titulares dos dados com relação ao problema que ocorreu. Muita gente está preocupada com essa questão da LGPD, sem saber bem o que fazer, muito preocupada, mas na verdade a LGPD ela tem como objetivo principal regular o uso dos dados e deixar os prospects, deixar as leads, os clientes em potencial, o público, os candidatos mais tranquilos com relação àqueles dados que foram coletados e que foram armazenados por essas empresas, até mesmo porque os dados só podem ser armazenados enquanto eles forem necessários para a empresa. Uma vez que aquele dado não é mais necessário para nada, o ideal é que a empresa elimine esse dado, caso não tenha necessidade de usar esse dado posteriormente. Gostou desse vídeo? Dá o joinha. Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. E se você ainda não assinou aqui o canal, aproveita, assina, ativa as notificações, porque na próxima semana terei mais um vídeo para ajudar você a ter resultados com a internet. Eu sou Felipe Pereira, um grande abraço e até a próxima.